A 6 ele fala do teorema central do limite e lei dos grandes números, né? Ele vai falar desse negócio. O teorema central do limite é quando a distribuição das médias amostrais tem a mesma média que a população. Seu desvio padrão é menor que o desvio padrão da população, o que implica que a distribuição das médias amostrais tem o mesmo centro que a população. Esse seria o teorema central do limite. O que acontece aqui? Ele até achei legal a explicação dele, que ele fala isso. Você pega de uma população, que aqui não vai ter aqui, né? Mas você pega N amostras de uma população. Então, dando um exemplo aqui, eu vou fazer, de novo, pegando campanha política, né? Eu preciso fazer uma pesquisa, né? Sobre a intenção de votos aí do prefeito, que acabou de acontecer aí. Então, sei lá, eu vou lá e falo prefeito A, prefeito B. Como é que eu consigo chegar e falar para vocês que aquele valor de pesquisa vai ser o valor da população se eu aumentar o meu número de amostra? Então, ó, essas médias amostrais que ele coloca, que agora tem que tomar cuidado, que é uma média amostral, né? Ó, eu tenho que pegar uma média de amostras maior, ampliar essa média de amostra, né? Que aí, conforme eu amplio ela, eu vou conseguir ter a mesma média da população. Então, por exemplo, você vê lá a pesquisa, o cara fala, ó, a gente entrevistou os eleitores aí e 25, sei lá, deu lá 43% vai votar no candidato A com uma margem de erro de mais ou menos 3%. Então, ali, o que ele fez? Eles fizeram um monte de pesquisa, né, com uma média amostral maior, para que eu consiga me aproximar da população toda. Porque a população toda é impossível, né? Como é que eu ia? Não sei nem sei lá quantos milhões de habitantes tem em São Paulo, mas é muita gente para eles ficarem entrevistando, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Várias pesquisas, várias amostras eu tenho que recolher na rua para que eu tenha uma média amostral maior. E eu tendo uma média amostral maior, eu vou ter um centro de média mais próximo que da população, né? Vou acertar? Sempre? Não, né? Sempre existe uma incerteza, porque eu estou pegando uma amostra. Ainda que eu pegue um monte de amostra, se eu pegar pouca amostra, eu vou ter um erro. O meu erro vai ser maior. Se eu pegar um monte de amostra, eu consigo reduzir esse erro. E meu desvio padrão acaba sendo menor que o desvio padrão da população, né? Então, por que eu reduzi o meu desvio padrão? Porque eu aumentei a minha média amostral. Eu fiz mais testes ali. Conforme eu vou refinando o teste, eu vou diminuindo esse desvio padrão. Que é por isso que ele colocou aqui, né? Até menor do que a população, porque a população seria tudo, que é quase impossível, né? É impossível, na verdade. Quase não é impossível você pegar um a um, né? Achar todo mundo e fazer a entrevista. Tem cara que não vai querer responder, tem o erro, tem tudo, né? Até o professor falou lá que às vezes isso aqui falha, porque a pessoa também tem que falar a verdade, né? Não adianta eu chegar lá e entrevistar a galera e todo mundo mentir. Então, ou porque você falhou na sua média amostral, você pegou pouca amostra, ou porque as pessoas mentiram na pesquisa aí já era, cai por terra o seu teorema central do limite, porque todo mundo fez uma pesquisa falsa, né? Vamos dizer assim. O cara mentiu, né? Não falou a real que ia fazer. A distribuição amostral é a distribuição de probabilidade de uma estatística amostral formada por amostras de tamanho N extraídas de uma população. Então, é isso que eu acabei de falar. Eu vou pegar da população várias partes pequenininhas, né? E vou fazer uma média amostral. Vou criar uma amostra grande, né? A distribuição amostral das médias, né? Cada uma tem a sua distribuição amostral. Então, vou fazendo várias, né? De acordo com o que eu pegar.
Propriedades, né, das médias. A média da distribuição amostral é igual à média da população. Se eu começar a ampliar isso aqui, tende a ficar assim mesmo, né? Eu ter a mesma média. É o meu objetivo, né? De ficar na mesma média. O desvio padrão, né, é o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada da amostra. Esse seria o cálculo para você fazer o desvio padrão da média amostral. Agora mudou um pouquinho a fórmula aqui, né? Então, o desvio padrão da distribuição amostral das médias amostrais é chamado de erro padrão da média. Por isso que eles colocam lá com a margem de erro, né? De mais ou menos 3%. Aí fala, ó, o cara tá empatado tecnicamente, né? Porque de acordo com o erro, que existe a incerteza sempre, né? Eles podem empatar ou eles podem, né, não empatar, dependendo da pesquisa lá que você fez. Normalmente eles acertam, né? Sempre acerta, às vezes não, tem uma incerteza. Então, exemplo aqui que eu peguei do livro, ó. Considere que as frequências cardíacas durante o treinamento de todos os atletas de 20 anos de idade são normalmente distribuídas com média de 135 batimentos por minuto. E o desvio padrão de 18 batimentos por minuto, conforme a figura 5.39. Tá aqui a figura, ó, né? Amostras aleatórias de tamanho 4 são retiradas dessa população e a média de cada amostra é determinada. Encontre a média de desvio padrão da distribuição amostral das médias. Então esboce um gráfico da distribuição amostral. Então esse seria o exemplo do livro. Aí olha só o que você vai fazer. A média minha, média das médias amostrais, é a própria média, que é 135 batimentos por minuto, que é o que está aqui. Meu desvio padrão, vou colocar dentro da fórmula, ó. Desvio padrão da média amostral, né, seria o desvio, que é o 18, dividido por raiz de 4, ó, que é o tamanho 4 que eu retirei da amostra. Coloco dentro da fórmula lá o 4. Isso daria aproximadamente, dá igual, né, a 9 batimentos por minuto. Isso é o desvio padrão das médias amostrais, né? E de acordo com o teorema do limite central, uma vez que a população é normalmente distribuída, a distribuição amostral das médias amostrais também é distribuída. Então, se eu tenho 135 aqui na média, no outro também vou ter 135 por minuto. Só que agora o que mudou? O meu desvio padrão, ele vai somar de 9 em 9 aqui, né? Ó, 9, 9, 9 para cima e 9, 9, 9 para baixo. Aqui ele não somava na mesma... A distribuição não era no mesmo desvio padrão, né? O desvio aqui era de 18, né? Então, conforme eu tirei algumas amostras, eu cheguei em 9, né? Então, cheguei a uma curva aproximada do que é o real da população aqui, né? Que, no caso, no exemplo real, isso seria mais difícil de determinar essa curva aqui, né? Numa população total aí. Então, se amostras de tamanho N, em que N maior ou igual a 30, são retiradas ao acaso de uma população qualquer com média, NI e desvio padrão, então a distribuição amostral das médias se aproxima de uma distribuição normal. Quanto maior o tamanho da amostra, melhor a aproximação, que é o que eu falei para vocês. Quer refinar, quer melhorar a sua pesquisa, pega mais amostra, para você chegar no mais real possível, né? Se eu pegar pouca amostra, eu não chego, eu erro. Se a população é normalmente distribuída, então a distribuição amostral das médias é normalmente distribuída para qualquer tamanho de amostra N. Aí eu coloquei aqui as fórmulas, né? Probabilidade do teorema do limite central. Coloquei também a da média, de novo, a variância, desvio padrão, né? Da distribuição amostral das médias. Aqui também colocamos aqui da figura
36, ó, distribuições não normal, normal e respectivas distribuições amostral das médias, ó. Então aqui uma curva, né? Tá vendo? Uma curva já, uma distribuição populacional qualquer, ela já não segue esse padrão normal, ó, que é essa curva aqui que a gente tem que se aproximar, né? Distribuição com n maior ou igual a 30 vai dar esse tipo de curva aqui. Eles mais ou menos já prevê, né, o que vai dar, né? E a distribuição das médias amostrais de qualquer n mais ou menos vai dar esse tipo de curva aqui com essas formas. Então ele já deixou aqui os tipos, né? Isso aqui é o mais comum de se ver, né? É umas curvas dessa forma aqui, se eu não fizer várias pesquisas, né, no caso, né? Não recolher várias amostras para eu fazer um gráfico. Lembrando que a estatística é isso, né? É eu pegar e montar um gráfico, um histograma, né? Com os dados bem organizados. Aí ele chega na lei dos grandes números, que é o teorema que garante que a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de experimentos aleatórios tende a se aproximar ao valor esperado da variável aleatória observada. Então, assim, nada mais é do que eu tentar chegar no valor esperado. E da mesma forma que aqui no teorema de limite central, ele vai aplicar esse teorema de limite central na lei dos grandes números. Só que a gente tem uma certa desigualdade. Nunca é perfeito isso, né? Porque eu estou pegando uma amostra. Então eu peguei, sei lá, uma amostra de... Ele até citou lá na aula dele. Se eu pegar 1 milhão de pessoas e pegar uma amostra de 1000 pessoas e fizer a pesquisa de quem vai votar no prefeito, com certeza minha pesquisa vai dar um valor absurdo, provavelmente. Eu posso até acertar, né? Tem a chance ali de eu entrevistar 1000 pessoas e falar que o prefeito A tem 40% de chance e o B tem 20%, como foi agora, né? Sei lá, nem lembro. Acho que um ganhou por 42%, o outro por... Não, um 60%, o outro por 40%, né? Foi o que aconteceu em São Paulo, mais ou menos. Então, ali, se eu pegar 1000 pessoas, ao acaso, pode dar sorte de eu acertar. Mas pode dar também ruim. Pode ser que eu erre isso, dê totalmente diferente, né? Dependendo da região que eu tô entrevistando. Por isso que tem todos esses fatores que interferem nessa pesquisa, né? E aí esse Markov aqui que ele falou, né? Ele vai fazer as desigualdades, tipo, quais são as minhas incertezas no meio desse valor esperado, né? Porque eu vou ter muitos números, por isso lei dos grandes números. Então, nessa forma, a desigualdade requer somente conhecimento do valor esperado de ser aplicado, porém, fornece estimativas bastante grosseiras para a probabilidade de x maior ou igual a t, né? Então ele só usa esse aqui, essa é a fórmula, né? Mas ele tem um valor grosseiro ainda em cima disso. Aí esse Chebyshev, né, que eles falam, né, não exige esse valor de x para eu fazer. Então ele calcula a probabilidade, ó, ainda que o x meu aqui seja negativo, porque tem um módulo aqui dentro, né? É o x menos o valor esperado, menor ou igual a k, que multiplica o desvio padrão de x, né? Tem que ser maior ou igual a 1 menos 1 sobre k ao quadrado. Essa fórmula louca aí, que esse cara desenvolveu, sem precisar sem ter o conhecimento do valor esperado, né? Esse aqui já não... Ah, não, ele exige ainda o valor esperado. Não exige o x, na verdade. Só o valor esperado. E aí ele coloca, que é uma das mais importantes, aí ele fala na estatística, essa lei fraca dos grandes números, né? Que garante que o dado, um tamanho n da amostra, provavelmente o valor da média é próximo ao valor esperado. Mas pode acontecer de uma outra amostra cair longe, né? Como eu falei para vocês aí. Então, mesmo que você aumente, né? E a lei forte nos garante que para
N suficientemente grandes, né? A lei forte dos grandes números, que não é muito usada, né? Ela, para valores de N suficientemente grandes, que quase nunca acontece, né? Então, a lei forte garantiria, eu teria que ter um N grande, né? Mas não é o que acontece, né? Eu tenho que entrevistar menos pessoas para conseguir chegar no resultado. Então ele usa essa desigualdade, né? E aí ele aplica aqui, ó, na lei fraca, né? Então esperamos que quanto maior for o N, mais a média se aproxima da população, né? Que é a lei fraca. Então, por isso que ele coloca o limite de N tendendo ao infinito. Porque o número de pessoas que eu entrevistar tendendo ao infinito para eu chegar numa diferença entre a média e o valor esperado igual a zero. Ou seja, para não ter erro, né? E a lei forte, que não é muito usada, né? Seria eu colocar que a probabilidade, eu coloco o limite lá para dentro. Ó. A probabilidade desse limite todo aqui, que está aqui, ser igual a zero. Então, o primeiro, eu digo que o limite de N tendendo ao infinito, ou seja, se eu pegar várias pessoas e entrevistar elas, muitas pessoas, o valor que da média dos caras que eu entrevistei menos o valor esperado tem que ser igual a zero. Que é o meu objetivo na pesquisa. Acertar o que vai acontecer, pegando a eleição como gancho, né? Acertar o que vai acontecer lá, acertar o que vai acontecer na eleição. Bom, sei lá, eu fiz a pesquisa, 60% vai votar no prefeito A. Então eu tenho que, na verdade, aqui, entrevistar várias pessoas, tender esse N ao infinito, para que essa probabilidade entre um menos o outro seja zero. Ou seja, que 62%, que eu chutei lá na hora que passa na TV, né? Fala, ó, na minha pesquisa deu 62%. Na urna também tem que chegar próximo nisso, tem que ser perto de zero, né? Já essa seria a lei fraca. A lei forte diria que a probabilidade disso tudo que eu calculei, né, ser igual a zero. Isso aqui já é um negócio mais difícil, né, de você conseguir fazer esse cálculo aqui. Ele mesmo falou, né? Então ele deu exemplo, até peguei lá dos slides dele, ó. A renda mensal familiar de uma população determinada vale 3.200, com desvio padrão de 1.000. Qual a probabilidade de que uma pesquisa salarial com 100 famílias forneça um valor médio diferente do valor populacional por no máximo mais ou menos 5%, isto é, de 3.040 a 3.360. Então, o valor esperado é a minha média, 3.200, né? E o desvio padrão, ele fez o cálculo aqui, ó, desvio padrão de X, mais ou menos 5% sobre a raiz de N, que é 100 famílias, né? Que deu 100, ele colocou 100 aqui no lugar do raiz de N, né? E aqui ele calculou pelo teorema central do limite, né? Qual a probabilidade de a média fornecer um valor médio, né? Então, ó, é de 89%. Fazendo esse cálculo todo aqui que ele colocou, ó, entre 3.040 e 3.360, né? Se eu fizer com 100 famílias, eu já teria mais ou menos um 90% aí de chegar na média da população, né? Então, escolhendo aqui ao acaso esse pessoal, já me daria uma certa certeza, né? Um erro aí de 10%, 11% na minha pesquisa aqui somente, né? Eu quero reduzir o erro. Aumenta o número de família. Tem que ir aumentando até você tentar diminuir isso daqui. Esse seria o teorema central. Não sei se eu fui claro, pessoal. Aí.